Então vamos lá, um resumo rápido aí. Peguei um slide da semana passada só para vocês captarem. Então nós falamos sobre identidade e propósito na vida do adolescente. E aí nós falamos sobre como esta identidade e propósito está deturpada por conta das mentiras que o pós-modernismo conta para os nossos adolescentes e como a gente vai lutar contra isso. Essa foi a aula passada. Quem quiser depois assiste lá no site. Mas resumindo aqui, umas mentiras do pós-modernismo, tá? Então não existe verdade absoluta. Seus sentimentos e experiências definem a sua verdade. Você não pode julgar ou você não tem lugar de fala. E a cosmovisão marxista que permeia tudo de opressor versus oprimido. Então, existe muito forte essa linguagem entre os nossos jovens, de você estar me oprimindo, né? Ou de que tal postura teológica é opressora, né? Ou preconceituosa, ou fóbica e tudo mais, tá? E aí a gente pôs esse memezinho aqui, da era pré-moderna, Deus fez as coisas assim, no passado, no presente e no futuro. A era moderna, o único caminho é para cima, nós somos autores da nossa marcha em direção ao progresso, e o pós-modernismo, que é o blá, 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 blá. E isso define o mundo tem mostrado para os nossos jovens. E as famílias têm falhado em passar para os nossos jovens os nossos valores cristãos, né? Os nossos valores absolutos, porque eles partem daqui, né? Se não existe verdade absoluta e se os sentimentos e experiências definem sua verdade, a minha verdade eu vou definindo ao longo da minha vida. E se a gente não passa para eles desde cedo os nossos conceitos, nossa cosmovisão, é esse caminho que eles vão seguindo. Resumo dado? Então tá bom. Então vamos lá. Então, no pós-modernismo, como a gente viu ali, né, questionamento da verdade a partir do questionamento da coerência e da moralidade. A gente falou também sobre como eles não aceitam, os pós-modernos, uma moralidade instituída divina. A moralidade ela é individual, né? E o que acontece quando você elimina Deus como a verdade, como quem dita a moral para a sua vida? O que acontece com esse trono? Ele fica vazio. E por natureza, por criação, somos criados para sermos seres adoradores. Então, se o nosso trono fica vazio, a gente põe outro rei. A gente sempre vai buscar algo ou alguém para adorar. E a sugestão do mundo pós-moderno para esse trono, para a sucessão, é a sexualidade. Então, a sexualidade fica definida aí como o ápice da sua vida, o objetivo e o direito de todo mundo ter. Uma vez eu vi um debate na internet sobre. Um debate assim, aqueles vídeos que o cara vai na universidade, as pessoas fazem fila para ir perguntando, não sei se vocês já viram esses vídeos. E aí a pessoa fala uma coisa sobre sexualidade e fala, mas você acha que você tem o direito ao sexo? Claro, é um direito fundamental da vida, a pessoa responde. Fala, mas... Não, não é isso. Então, o que as pessoas fizeram? Sexualidade é parte da sua identidade, define quem você é parte da sua trajetória, descobrir por onde você vai, e você tem que construir, ser aberto para explorar tudo. E é seu direito explorar como você quiser. Ninguém pode falar nada. Porque quem é o rei? É a sua sexualidade, a sua moralidade acerca da ética sexual. Vamos voltar um pouquinho na época do Império Romano, tá? O Império Romano ele era conhecido por ser bastante tolerante. Todas as regiões eram permitidas, mas uma vez ao ano eles tinham que ir lá no templo, jogar uma pitada de incenso e dizer César é Senhor. Se você fizer isso, você ganha um certificadinho de poder ir lá na feira vender seus produtos. E tá tudo bem, eles não estavam nem preocupados se era verdade na sua vida. É só você tem que vir para manter era uma forma de manter a ordem política. Todo mundo tinha que ir lá e fazer isso. Para cristãos e judeus isso é complicado, né? Pelas ordens que Deus nos dá, a gente não deveria fazer isso.
E aí começa a aparecer esse conflito moral. E tem um jovem, ele é chamado Plínio o Jovem, tá? Mas o Plínio, cadê? Caio Plínio Cecílio II, também conhecido como Plínio o Jovem, foi exímio orador, jurista, político, governador imperial na Bitínia, que era uma província do Império Romano. Então, esse governador Plínio, ele começou a observar essa postura de que os cristãos, os judeus ali, né, tinham essa resistência. Então, olha o que ele fala. Tem as cartas, né, que ele escreve para o imperador Trajano. Isso é um documento histórico muito interessante para quem quiser ler. Mas olha o que ele fala. Ai. Não há como forçar aqueles que são realmente cristãos a qualquer uma dessas conformidades. Julguei necessário tentar chegar à verdade real, submetendo à tortura duas escravas, que supostamente oficiavam em seus ritos religiosos cristãos. Mas tudo que eu consegui descobrir foi evidência de uma superstição absurda e extravagante no cristianismo, tá? Ele está fazendo uma crítica, mas ele está dizendo o quê? É tão absurdo que eu peguei duas escravas e torturei para ver se elas iam negar. Mas não negaram, só consegui observar que elas são doidas. Basicamente isso que ele está dizendo. O que acontece, gente? Os nossos filhos hoje, eles são requisitados a pagar tributos com seus lábios. Ui! Eu ainda vou cair aqui, eu já mudei duas vezes de lugar esses cabos aqui. Eles são requisitados a pagar tributo com seus lábios, como isso aqui, ó. Com suas palavras, com suas ideologias e cosmovisões. Eles são encurralados e as pessoas querem ouvir. O que você tem para dizer? E isso é uma situação muito delicada, ainda mais nos dias de hoje, porque dependendo da sua resposta, eu não quero saber sua opinião. Eu quero saber se eu posso te acusar. Essa é a verdade. Então, eu já dei aula para os adolescentes em temas similares duas vezes no último ano. E em todas as aulas, as duas, várias pessoas vieram me perguntar. Na minha escola, eles me perguntam como é que eu faço, o que eu falo, o que eu respondo. Eles estão perdidos. Como é que eu faço? Eu não posso dizer que César é senhor, mas se eu falar o que eu penso, eu sou taxado de homofóbico, eu sou excluído. A última aula que eu dei, uma das meninas estudando ETCAP falou que tem um adventista na sala dela e que a professora começou a falar mal de Jesus na aula. E o menino começou a refutar, não é isso que a Bíblia diz, professora. A menina viu aquilo e falou, vou deixar o colega sozinho. E foi junto. Adivinha a nota dos dois na prova? Foi difícil. E ela falou, não tinha o que fazer. O que eu vou fazer? Assume a nota e vamos embora. Recuperar na próxima. Abaixa um pouco a cabeça e vai. Foi o que ela fez. Então, eles estão numa situação, gente, não sei se vocês lembram na sua adolescência, quantos de nós tinha coragem de ir lá e falar na nossa sala que a gente ia no estudo bíblico aquela semana? É difícil dessa fase. Você imagina como está agora. Tem mais. Nossos filhos estão sendo dessensibilizados a cada música, a cada seriado, ao ponto que a imoralidade sexual não é um grande problema mais. Então, o que acontece? O nosso cérebro humano, ele tem uma dificuldade de diferenciar daquilo que é familiar, no sentido de ser constante. Isso aqui é familiar porque está sempre aqui. E daquilo que é verdade. Então, se a gente aprendeu que uma coisa é verdade, mas ao longo dos nossos dias, no seriado que a gente assiste, todo santo dia, ou maratona, Netflix, né? On demand, vai lá. Você martela uma cosmovisão diferente no cérebro dessa criança, ela tem dificuldade depois de entender que aquilo que ela assistiu e que é tão familiar é uma mentira. Aquilo que é familiar tende a ficar dessensibilizado, normal e parte da vida humana. Então, isso é uma coisa que tem pais que são mais criteriosos, tem pais que não, mas peço que vocês prestem atenção nisso. Na idade dos filhos adolescentes, eu não consigo pensar num filme que não tenha nada de sugestão
insinuação ou nada que distorça a cosmovisão da parte da ética sexual daquilo que Deus coloca pra gente. É muito difícil. Uns mais, outros menos, mas é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque aquilo que é familiar é confundido com verdade. E se a gente não está o tempo inteiro martelando a verdade para cá, para combater, para discutir, martelando o que eu estou dizendo assim, né? Falando com insistência, falando sobre, eles têm uma tendência muito grande a deixar isso aí escapar. Então, aí o que acontece na vida do nosso jovem? Orange is the new black, né? E aí a gente tem um novo ídolo. Um novo ídolo. Ao invés de apontar para o Criador, o prazer sexual foi transformado em um Deus. Sexualidade é um tirano que deve ser obedecido e reverenciado. Envoltos no discurso pós-moderno, nossos filhos estão sendo alimentados com mentiras que podem levá-los a se ajoelhar no altar do prazer. É um ídolo na vida de todos que estão ao lado dele. Na escola, por exemplo, vamos dizer, né? Fora das amizades cristãs a gente espera. É difícil ele ter que se posicionar. Mas vamos lá. A gente precisa entender, nós, pais, como desconstruir esse ídolo. Como mostrar para os nossos filhos que o sexo não é um ídolo, não é algo a ser buscado, trabalhado e nem parte da identidade dele, mas que o sexo tem um propósito criado por Deus dentro do casamento, que o sexo é outra coisa. Aí a gente vem para cá. Tim Keller. Ele escreveu esse artigo aqui, ó, em 15 páginas. O Evangelho e o Sexo. Tentei achar em português, não tem. Mas ele é bem interessante e bem descritivo. E olhando por vários pontos. O que o mundo vê, o que a gente vê, por que a gente vê, o que o mundo faz. Vale a pena a leitura. É fácil de achar na internet. E o que ele vai dizer aqui, ó? Tradução em tempo real. Vamos ver meu cérebro. Nosso Deus é um Deus de alianças. E junto com as alianças que Deus faz, então com o povo de Israel e com o povo de Deus, com a gente, dentro dessa aliança, ele tem algumas, eu vou dizer, rotinas. Então a gente se encontra semanalmente para falar da palavra dele, e ele fala, tem que se encontrar. A gente tem o batismo, a gente tem a Santa Ceia, para relembrar. A Santa Ceia a gente vai relembrar todos os momentos da aliança que foi feita conosco. Certo? O que Tim Keller vai dizer? Que dentro do casamento, que é uma representatividade de Cristo, a igreja, né? E vamos ter um slide para falar só sobre esse espelhamento, né, do casamento com a questão de Deus e seu povo. Mas dentro do casamento, o sexo é uma cerimônia de renovação da aliança do casamento. Pense como se fosse a Santa Ceia, que vai continuamente relembrar a gente, o povo de Deus, da aliança que nós temos com o nosso Deus. Então, Tim Keller vai dizer isso. É uma cerimônia de renovação da aliança para o casamento, a reconstituição física da unidade inseparável em todas as outras áreas, econômica, legal, pessoal e fisiológica, criada pela aliança do casamento. Então, o sexo fora do casamento é uma mentira, porque você não está renovando votos feitos. Você está usando o ato da relação sexual que foi criada com um propósito fora do propósito dela. E isso vai ter muitas consequências, né? Mas o que é uma coisa interessante? O nosso corpo não sabe diferenciar isso muito bem. E isso tem sido uma batalha muito forte do mundo, de dissociar a relação sexual da questão emocional e espiritual.
A gente fez uma aula sobre isso, tá lá no site. Não tá no site da igreja, não foi gravado. Em janeiro a gente fez uma aula sobre essa questão, sobre o que eles chamam de andar de cima, andar de baixo. Andar de cima é tudo que é emocional, espiritual e de sentimento. De andar de baixo é tudo que é real, tudo que é físico, tudo que é corpo. Então, o que o pós-modernismo traz a ideia? E a gente vai ver isso na teoria queer. É para separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É quase um gnosticismo. O que você faz com o seu corpo é uma coisa, o que está na sua alma é outra coisa. Então, se você quiser ir lá e fazer sexo com quem você quiser, a hora que você quiser, não se envolva aqui, ó. É para separar. E quanto mais separado você conseguir ser, mais evoluído você é. Então, essa é a mentira que eles estão tentando vender para os nossos filhos. E eles estão dizendo o seguinte: eu sei que o seu corpo, sua tendência é juntar as duas coisas, mas não, você que está errada. Você, menina, se envolveu com o menino e agora você está chorando porque ele não te ligou? Quem que está errado? Você. Você se envolveu. Vamos separar. Mas isso não é real, porque não foi esse o propósito pelo qual o sexo foi criado. E nessa bagunça de não saber diferenciar, a gente vem para essa pergunta aqui, ó. Qual o poder do sexo? Vou fazer uma analogia com vocês aqui para a gente tentar entender. Vou fazer uma pergunta. Fogo. Fogo é poderoso, certo? É bom ou é ruim? Depende. O fogo, se ele for usado dentro do limite do meu fogão, ele é muito bom. Mas lá nas florestas da Califórnia, ele é muito ruim. Se ele está dentro dos limites, ele pode ser potencializado para algo muito bom. Mas sem limites e desenfreados, ele é muito ruim. Então, tudo aquilo que é muito poderoso, ele tem limites para o qual este poder, vamos dizer assim, né? Essa energia seja direcionada. Tudo que é muito poderoso tem limites. E o sexo não é diferente. O fato de que o sexo, como fogo, pode construir ou pode destruir, já é um sinal de que ele precisa ser lidado com cautela e dentro dos limites do Criador, dentro dos propósitos. Ó, não gosto de colocar textão no slide, mas vou pôr, vocês vão ler comigo. E eu coloquei entre aspas porque ele foi tirado exatamente do livro, tá? Então vamos lá. A intimidade sexual pode ser usada para forjar laços de intimidade entre um homem e uma mulher que nem o Hades consegue separar. O desejo sexual, quando canalizado para o cônjuge, reenfatiza os votos que fizeram de amar, honrar, cuidar e proteger até que a morte os separe. Quando um casal leva os seus votos matrimoniais a sério, eles fortalecem o seu casamento, estabilizam seu lar, criam famílias fortes nas quais as crianças podem prosperar. Famílias fortes criam comunidades fortes que levam a uma sociedade forte. Lembra que a gente falou que os nossos corpos não conseguem separar a questão emocional da física e tudo mais? Quem já ouviu falar sobre o hormônio da ocitocina? É o famoso hormônio do amor, né? Então, ele é liberado em diversos momentos da nossa vida, por exemplo, no parto, por exemplo, várias coisas. Mas, adivinha qual é o hormônio liberado durante a relação sexual? A ocitocina desempenha um papel crucial no fortalecimento dos laços sociais, emocionais e de confiança entre indivíduos. Ela influencia comportamentos como o cuidado, a empatia, a confiança e a generosidade. Isso aqui é Deus, quando criou a nossa fisiologia, dizendo o seguinte: o sexo dentro do casamento, quanto mais vocês fizerem, mais isso vai ser trabalhado. Cuidado, empatia, confiança, generosidade, parceria. Vocês vão usar a relação sexual para fortalecer o laço de marido e mulher. Fora do casamento, isso aqui faz sentido? Agora o oposto, textão maior ainda. O impulso sexual sem controle pode devastar um indivíduo e destruir um casamento.
Um marido não pode chegar à esposa e exigir gratificação sexual tanto quanto quiser ou da maneira que escolher. Tais exigências de forma alguma refletem um amor ágape cristão que honra sua esposa. Essas exigências, mesmo feitas dentro dos limites do casamento, podem desfazer o que o sexo pretendia fazer. Em vez de reforçar, esses atos egoístas de luxúria anulam corporalmente as promessas que ele fez no dia do casamento. E isso não se aplica apenas aos homens. A maneira como nós mulheres iniciamos ou respondemos aos nossos maridos sexualmente também deve refletir os votos que fizemos a ele. O sexo mal utilizado fora do casamento, sem reafirmar um compromisso para a vida, muitas vezes produz corações partidos, famílias desfeitas, relacionamentos indesejados, bebês abortados e doenças venéreas. O sexo abusado dentro de um casamento, sem o amor ágape, abnegado prometido no dia do casamento, também pode atrapalhar um casamento, uma família, a vida da criança, trazer divórcios e uma sociedade partida. Prometo que não teremos mais textão. Mas eu achei tão bem sintetizado. E eu falei, se eu tentar falar, vou falar mais tempo, mais palavras e não vou conseguir trazer o que as meninas aqui da Apologética do Mamãe Urso trazem. Infelizmente, este aqui ainda não está traduzido. Liguem para o Lisboa. Guia para a Sexualidade. A gente falou semana passada sobre o livro delas, Apologética da Mamãe Urso, sobre as mentiras do pós-modernismo. Aí vai falar sobre roubo linguístico, sobre feminismo, sobre marxismo, sobre outras mentiras. Esse é especificamente falando sobre a questão da sexualidade. Vale muito a pena. Esse slide, olha só o tanto de título que eu pus, é tanta coisa. Falei, eu não vou conseguir destrinchar tudo, mas eu vou jogar uma bomba e vou falar. Depois todo mundo pensa. Vocês não têm noção de tanto assunto que a gente tem para falar ainda hoje. Vamos lá. A sexualidade está intrínseca ao propósito de Deus para o homem, para o casamento, para a família, para a sociedade e para o seu povo. Para o homem aqui, humanidade, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Por que eu joguei esses pontos aqui? Para a gente entender que o sexo dentro do casamento tem papel, tem propósito e tem referências profundas espirituais. Então a gente vê aqui em Efésios Paulo falando, nós somos a esposa de Cristo, certo? Ele ainda fala que eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Ele junta e ele fala, é um grande mistério, mas sim, a união do homem e da mulher é um reflexo da união de Cristo com a igreja. Israel tem aliança com Deus, no Antigo Testamento inteiro, este vocabulário é usado. Israel se prostitui. E muitas vezes é uma alegoria e muitas vezes é literal mesmo. Pais e filhos, os nossos relacionamentos com os nossos filhos são um reflexo também do nosso relacionamento com Deus. Um reflexo no sentido de um guia. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A união do homem e uma mulher também reflete parte da trindade, do relacionamento trino do nosso Deus. Eu não vou entrar em detalhe em cada um desses tempos, mas vocês conseguem enxergar todos os paralelos da sexualidade, da família, da estrutura que Deus criou como propósito e como cerne do povo dele. Onde que a gente tem que ensinar todos os preceitos para os nossos filhos, para a próxima geração? É dentro da família. Um marido e uma mulher fortalecidos criam famílias fortes, sociedades fortes e honram a Deus. E o sexo está ali no centro desse relacionamento de marido e mulher. Sexo é a cola, ou melhor, é o super bonder, porque a gente já falou que ele é bem poderoso, certo? Poderoso para unir, fortalecer e impulsionar esse relacionamento do casal. Este livro aqui, John Piper, Sexo e a Supremacia de Cristo. Ele fala essa frase e eu confesso que toda vez que eu tenho que ler essa frase, eu tenho que ler umas 3 vezes, porque ela é profunda. Vamos lá.
Todos os abusos da nossa sexualidade distorcem o verdadeiro conhecimento de Cristo. E, em segundo lugar, os abusos da nossa sexualidade derivam de não termos o verdadeiro conhecimento de Cristo. O mau uso da sexualidade é capaz de distorcer a nossa cosmovisão todinha. Tem um outro livro também, esse tem na nossa livraria, não sei na biblioteca. Eu acho que eu pus a foto dele aqui. Isso. A cosmovisão sexual cristã. Eu vou ler o que está atrás, que corrobora essa mesma frase, ó. A visão da sexualidade humana molda o restante do nosso pensamento. Os conceitos e as práticas sexuais da sociedade ocidental ao longo das últimas décadas não mudaram de maneira tão dramática apenas porque a cosmovisão da sociedade mudou. A sociedade mudou porque a sua cosmovisão sexual foi alterada. Então, o que eles estão dizendo? John Piper e aqui o Andrew Sandlin. Não é que o mundo, a questão da ética sexual está bagunçada porque o mundo bagunçou. Não, o mundo bagunçou porque se jogou fora a ética sexual bíblica. E quando você distorce o papel da sexualidade dentro dos limites que Deus colocou, você bagunça tudo e a sua cosmovisão inteira começa a ruir. Quem conhece, talvez da época da nossa adolescência, gente que depois que a pureza sexual foi pela janela, a teologia foi junto. Tô vendo todo mundo fazendo assim. A autora do Mama Bear, ela ainda até fala, ela dá uns exemplos, e aí ela tem uns exemplos tão escabrosos, ela fala assim, eu gostaria de estar inventando isso para você, mas não é. Ela se tornou uma líder, ela vai com as mulheres na floresta, fica uivando para a lua, mas a cosmovisão, a teologia foi embora. Então isso é um conceito muito interessante de refletir. Quando você não tem claro o propósito do sexo e o papel que ele tem, os limites que ele tem e o motivo, é muito fácil você se perder com as ideias que o mundo está apresentando. Que o mundo já está apresentando porque ele já descartou a ética bíblica. A ética bíblica sexual não está legal para nós, então nós vamos mudar tudo e aí eles vão vender isso de volta para os nossos filhos. Romanos 1. Vou ler para nós rapidinho, porque eu vou pular umas coisas para a gente ir mais rápido, senão a gente não vai ter tempo. Que horas que é o intervalo? Oi? 10h10. Todo mundo conhece Romanos 1, mas eu vou ler e eu quero que vocês ouçam, pensando nisso. Quando Paulo vai dizer sobre disposição mental reprovável, ou como esse tipo de coisa, eu quero que vocês pensem com esse âmbito, com essa direção da questão da sexualidade, tá? Então, vamos lá. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do Deus mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Quando você lê Romanos e você pensa nessa interação entre o que eles estão pensando, as disposições mentais e a conexão entre as práticas sexuais, você começa a entender como o sexo é poderoso para distorcer essa cosmovisão. Então vamos lá, qual que então é o significado da sexualidade bíblica? A gente tem falado já um pouquinho por hoje. Ponto 1, ela tem significado. E isso é importante por quê? Porque no conceito de pós-modernismo, significado inerente é opressivo, gente. Significado, cada um tem que definir o seu, lembra? Então, se os nossos filhos não conseguem entender o conceito de significado inerente e imutável,
eles não vão entender que o sexo tem um significado inerente e imutável. Então, vamos voltar no conceito que a gente estava falando da aula anterior. Cuidado para que essas mentiras elas não entrem, porque se a criança já acha que o significado das coisas está nas experiências dela e no sentimento dela, como que você vai explicar que algumas coisas têm significado inerente e imutável, que independem da experiência dela e da opinião dela? Então, começa desconstruindo essas mentiras. E aí a gente precisa falar sobre o significado inerente da sexualidade. O que a visão secular traz? É o ápice da experiência humana, a qual todos têm direito. É parte integrante da sua busca por verdades e identidade. Se você não explorar, você nunca saberá quem você é. É uma pauta identitária que o mundo vende para os nossos adolescentes. E o que é a visão cristã? Como Deus criou o sexo, ele é o único que pode dizer o seu significado, o que comunica e quão poderoso o sexo realmente é, e quão destrutivo ele é quando não usado da forma adequada. Eu não sei se alguém já ouviu isso, mas que o valor inerente e o significado das coisas, que é uma construção social. Uma construção social. Então, quando você tenta falar com o jovem pós-moderno que já está com essas ideias na cabeça, sobre o significado inerente como base a partir do qual você vai construir a sua... Eles discordam com você aqui embaixo. Mas antes de você falar como eu tenho que viver a vida, se você está partindo de um ponto que eu não concordo. Oi? Vai. Oi? Cabe, claro. Eu fico pensando, às vezes, olhando vocês pais, esse monte de palavra, esse monte de. Acho que dá vontade de vocês falarem assim, gente, vou ter que entender de tudo isso para eu poder educar minha filha. Mas, meus queridos, a Bíblia, ela nos dá soluções que são simples, que nem a Paula estava em Romanos, eu vou para Romanos 12, que fala assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. E aí depois ele fala, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. A solução que Deus dá é a mesma lá para Romanos, é a mesma. Então a gente olha isso e fala, a mesma aqui, ó. Gente, que dias difíceis que nós estamos vivendo. Gente, Império Romano eram dias difíceis também. Então, assim, eu acho que é muito legal, a Paula se dedica imensamente a estudar sobre isso, mas nós não podemos nos acovardar por causa de tanta terminologia. E talvez você fale assim, nossa, eu não entendo de tudo isso. Entenda da Bíblia. Isso. A gente vai falar um pouquinho no fim sobre isso, sobre a ideia de que a gente não precisa ser expert em marxismo cultural, né? A gente só precisa entender o que nossos filhos estão passando, porque de acordo com a ferramenta que o inimigo está usando para atacá-los, a gente vai munir eles de ferramentas para se defender. Então esse é o objetivo. Então o que eu estou trazendo para vocês é, eu estou tentando resumir, mas ninguém precisa ser expert no assunto, a gente só precisa entender o que eles estão passando. E também vou falar lá na frente, mas já quero falar então agora, já que a Rose falou. Meu intuito não é ser o cavaleiro do apocalipse aqui, tá? Trazer todo o caos e dizer que nossos filhos estão perdidos. Não, não é isso. Mas de todas as frentes vem ataques, vem flechas do inimigo. A gente só precisa saber o que nossos filhos estão passando. E se a gente souber um pouquinho do que eu estou trazendo para vocês e somar isso com um diálogo aberto com seus filhos, vocês vão saber o que está chegando neles. Será que isso aqui está chegando? Será que isso aqui já chegou? Será que o professor do meu filho já falou? Nossa, não imaginei que eu ia ter que questionar sobre esse ponto aqui. Vou então me atentar. Essa é a ideia, tá? Não se sintam oprimidos. Então vamos lá. Os mandamentos de Deus acerca da sexualidade estão sempre direcionados à palavra santidade, santo, separado. E é o que a Rose falou, no Império Romano, hoje e lá na época de Israel também. A direção da ética sexual bíblica é clara. Nós somos separados. Somos chamados para sermos separados, especialmente nesse ponto. Então, aqui
em Levíticos 18, Deus vai dizer, não sejam como Egito, tirei do Egito, e nem como Canaã, para onde você está indo. Não é para vocês fazerem nem como eles, em relação à questão da ética sexual, e nem como eles. Eu estou dizendo, não façam isso como eles, não façam isso como eles, não façam, não façam, não façam, não façam. Vocês têm que ser santos e separados. Lá em Números 25, não vou ler, porque não dá tempo, mas é quando... Depois que eles começaram a entrar em algumas cidades em Canaã, num certo momento, eu não vou lembrar o nome do rei, depois eu olho no intervalo. O rei começa a ficar desesperado, e aí ele chama Baal, e aí tem um monte de coisa que acontece, e aí as mulheres midianitas entram, e aí Deus está tratando com o povo através de Arão, e aí ele está falando, vocês têm que se separar, ser santos, a parte da sexualidade. E enquanto Arão está falando com o povo, vem um Zé israelita com uma mulher midianita, passa pela galera e entra na tenda. O neto de Arão, que eu não vou lembrar o nome também, Finéias, boa, quem falou? Arrasou. Finéias. Entra e faz o quê? Enfia uma lança nos dois, atravessando os dois, assim, que nem um espeto. E sabe o que Deus fala? Abençoado seja sei lá quantas gerações para frente, porque ele está com o zelo que eu tenho. Por causa dele vocês serão poupados, porque ele executou ali o meu zelo. Então, é brincadeira o que Deus está falando sobre sermos separados, santos, puros? Não é brincadeira. E aí nós temos aqui a deusa, né, a Asherá, deusa da fertilidade, deusa do amor, deusa do sexo, deusa de tudo. Gente, olha o que acontece com Israel ao longo do tempo. 40 vezes no Antigo Testamento a tal da Asherá é mencionada. Isso quer dizer o quê? Que ela está presente, ela está se enfiando lá, o povo de Israel está trazendo para dentro. Rei Manassés de Judá botou uma estátua dela dentro do templo. A Rabi fez para Jezabel o templo de Baal e Jezabel botou Asherá lá também. Olha a estátua de Asherá, que bela. Imagine isso dentro do templo, gente. Olha o que... Meu Deus, vou até tirar essa estátua aqui. Mas o que é o meu ponto? A arma que o diabo usa de atacar a questão da sexualidade não é uma novidade. A gente consegue ver referências de como que Deus trata com essa questão lá de trás. E mesmo não sendo uma novidade... Perdi meu raciocínio. Viajei na fala. Vamos voltar. Não é novidade. Ah, lembrei. O diabo, ele vai usar essa ferramenta de ataque à sexualidade porque ela é poderosa. Ela dá certo desde só 1000 anos atrás. Ela dá certo, ela funciona, ela conseguiu. Por quantas vezes que Deus acusa Israel de se prostituir com outros deuses? Às vezes ele está falando sobre outros deuses mesmo, e às vezes os outros deuses representam literalmente orgias no templo. Só que nossos filhos, eles não vão enxergar a ética sexual se a gente não apresentar para eles o propósito. Sabe por quê? Imagina a conversa, tá? Você vai lá e você fala Deus, o sexo, o casamento, e você faz todo aquele, né? Você faz tudo isso, e aí ele vai virar e falar, pai, mas meu corpo, minhas regras. Dá uma certa bugada. Onde você enfia meu corpo, minhas regras nisso daqui? Boa! Muito bom. Mas é isso, por quê? Porque lá atrás, essas ideias do pós-modernismo, então às vezes vocês vão ter que buscar isso. Será que lá na questão de significado inerente, de verdade absoluta, será que o problema está lá? Porque eles vão sendo construídos, essas ideias vão sendo construídas e chegam lá na frente e aí a gente não consegue conversar. Enquanto eu estou falando de ética sexual inerente, com propósito e significado, ele está falando meu corpo, minhas regras. Essa conversa não funciona se a gente não entender de onde está vindo.
E tem muita coisa na Bíblia que a gente pode construir em cima da sexualidade. No último slide vai ter uns 6 ou 7 versículos que vocês podem depois tirar foto sobre as questões da sexualidade que vocês podem, nas conversas, irem colocando aí para seus filhos. Então vamos lá, a gente já jogou um monte de bomba, já jogou um monte de ideia, todo mundo já está com a cabeça fervendo. Vamos voltar para um ponto crucial aqui da questão da sexualidade, de como o mundo vê e de como a gente vê, que é o ponto da autoridade. Então vamos lá, embora as pessoas possam pensar que o cerne da revolução sexual é o prazer, e isso é grande parte, tá? Que é uma tentação. Uma questão ainda maior é a ideia da autoridade, ou seja, quem tem o direito de determinar o que nós fazemos com os nossos corpos. Isso vai ser o ponto de partida para tudo, para aborto, para homossexualidade, para teoria queer, para promiscuidade. Quem tem direito de falar o que eu faço com o meu corpo? Porque, de novo, né, o que o mundo está vendendo por aí? Você define o que é moral. Então, quem é a autoridade absoluta sobre a minha vida? Eu. Então, vamos voltar com os nossos adolescentes para entender o seguinte: quem dita para você o que é certo ou o que é errado? Vamos falar a partir do pressuposto que nós estamos falando de adolescentes convertidos, que entenderam a palavra, mas que estão ali bombardeados com o mundo. Nós vamos voltar para eles o quê? Quem é a autoridade? Então, para o pós-moderno não existe moralidade divina. A moralidade é individual e autodeterminada. E, portanto, a autoridade de dizer o propósito da sexualidade também cabe ao homem em si. Para nós, a autoridade máxima é a do Criador. Quem criou o homem, quem criou a mulher, quem revelou sua vontade através da sua palavra e quem ditou o propósito das coisas. Então, como Criador, ele define o propósito tanto na forma física, ou seja, na revelação natural de macho e de fêmea, e deixará o homem seu pai e mãe, tanto no comportamento moral, que é a palavra revelada. Então, entenda o seguinte: quando Deus fala sobre o seu propósito, ele vai falar sobre na natureza revelada, ou seja, nos nossos corpos masculinos e femininos direcionados um ao outro, quanto na revelação dele, em que ele vai dizer sobre a questão moral do nosso comportamento. E aí eu tenho uma outra pergunta que aí a gente joga a bomba de volta para nós um pouquinho. Os nossos filhos enxergam a autoridade de Deus como uma autoridade, uma liderança amorosa? E a nossa autoridade em casa com eles é um espelho da autoridade de Deus. Então, obediência é uma parte importante? Claro que é. Os nossos filhos devem nos obedecer. Mas vamos prestar atenção no seguinte ponto. A autoridade, ela é reduzida à obediência cega ou então consequências? Ou, sim, a autoridade implica em obediência, mas não é uma obediência somente por medo de punição. É uma obediência enraizada na gratidão pela provisão e proteção oferecidos pelo líder. Nossos adolescentes são tão gratos, né, gente? São ótimos. Liderar por meio do serviço e do cultivo é a maneira como Deus projetou que fosse. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tem em casa um pai agressivo, um pai, sei lá, alcoólatra, um pai distante, um pai ausente, como que essa pessoa tem referência de Deus? Vocês concordam que é difícil? Quem não tem pai e mãe, vamos dizer, né? Mas principalmente pai, presente como uma liderança amorosa, cuidadosa, que demanda obediência, que tem autoridade, mas que passa essa autoridade na forma de cuidado e de proteção. Esse adolescente tem uma referência de uma autoridade sadia. E a chance dele entender que a autoridade de Deus, ela é amorosa, sadia, protetora, é muito maior. Então, quando a gente é autoritário em casa,
eles têm uma tendência a enxergar nosso Deus como um Deus autoritário também. E se o mundo está me dando uma opção em que eu não preciso seguir essa autoridade autoritária e que eu posso definir minha própria moralidade, vai ter adolescente que vai falar, gostei dessa ideia, porque em casa não... Vamos lá. John Money, Foucault e Judith Butler. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tenso ali, tá? Bem tenso. Mas começou lá com John Money lá atrás, e a Judith Butler, ela em 1990, ela lança esse livro, né? Problemas de Gênero. E a partir disso, que vira quase que a Bíblia da teoria queer, eles começam a divulgar essa ideia. Resumindo para nós, tá? Quem tem muito claro para si o que é teoria queer? Aqui. Bom, temos uma. Pensa nesses 3 quadradinhos aqui, tá? Toda aula que eu tenho que falar de teoria queer, eu boto os mesmos 3 quadradinhos. Por quê? Porque fica claro pra gente. O que a teoria queer vai dizer? Ela vai dizer que a sua sexualidade, sua atração, sua identidade e o seu corpo físico são 3 quadradinhos diferentes. E eles não precisam se alinhar. Eles não precisam se alinhar. Inclusive, o que eles vão dizer? Que se você é todinho alinhado, você é o quê? Oprimido. Porque a sociedade, a construção social da sexualidade ditou que tem que ser tudo alinhadinho, mas quem disse isso? Quem tem autoridade para isso? Então, a sua forma de rebelião é desalinhar esses quadradinhos. Explore tudo que você puder. Isso vai definir sua identidade. Freud vai falar muito disso lá atrás, né? A sexualidade é o problema, a repressão da sexualidade é o problema de todos os problemas de saúde mental. Isso aí é Freud. Aí vem o povo e começa a fazer essa bagunça. Tá calor? O que tá acontecendo? Que tem um ar ligado e o outro não. Ai, o que eu fiz aqui? Tira pra mim. Ai, vai cair, vai cair. Eu devia ter pedido pra Lu fazer, né, Lu? Ogro. Então, o que eles falam? Você tem que desconstruir tudo para reconstruir. Tô tentando, gente. Minha mãe, ela é missionária, trabalha com universitários lá na Unicamp. E ela tem uma outra missionária que trabalha com ela, né, a Gi. E a Gi estava lá fazendo contato com as pessoas, com os jovens, para chamar para uma programação, para não sei o quê. E ela falou, não, vamos lá, vai ter um monte de gente. Tem uns meninos, né, bonitinho. Aí elas, você tem foto? Aí ela, tem, né? Pegou, vai mostrar uma foto. A menina olhou e fez assim, ó. Muito heteronormativo. Muito heteronormativo. Eu conversando com a Gi falou assim, eu buguei, eu falei, oi? Muito o quê? Não, é a mesma coisa que eu contei na aula passada do filho de uma das nossas colegas aqui, que foi chegar na escola, no 3º colegial, escola nova, quem estava aqui semana passada lembra, olhou e fez assim, você é Bolsonaro, né? Só pelo, sei lá, uniforme, não sei nem o que ela achou, cabelo, sei lá. Mas o que acontece? Cria-se essa normatividade aqui, ó. Heteronormativo é o quê? Nasci homem, identifico como homem, sou atraído por mulher, então eu sou heteronormativo. E isso é terrível aos olhos do mundo pós-moderno. Então é isso aqui, ó. Esses quadradinhos, eles têm que estar desalinhados. E isso é teoria queer. E se você entrar na internet, você vai achar agora teologia queer. Você vai achar. E a internet é outro problema aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, na visão secular, a sexualidade é a parte integrante da sua busca por suas verdades e sua identidade. Se você não explorar o espectro, você nunca vai saber quem você é. Então, você pode ser tudo no espectro, menos normativo. Certo? Vamos pular aqui. O boneco do gênero. Esse aqui, governo do estado de São Paulo, tá? Vou pincelar, só para quem está conhecendo isso pela primeira vez. Mas vamos lá, identidade de gênero. Quem que perguntou para mim o que era cis na aula passada? Ó, cis está aqui, cisgênero.
Identidade de gênero, ou você é trans ou você é cis, que significa que você se identifica com o corpo com o qual você nasceu. Orientação sexual homo, bi, hétero. Muito simplista isso aqui, tá? Porque isso daqui é simplista por quê? Porque o boneco do gênero é direcionado para crianças do Fundamental 1. Por isso é bem simplista. Mas se você entrar na internet também tem muitas críticas ao boneco. Sexo biológico, mulher, homem, expressão de gênero esperado pela sociedade e quebra de padrões. Esse livro aqui eu citei na aula passada, da Abigail Shrier, ela é uma jornalista judia, não é um livro que tem um intuito teológico, tá? Mas ele vai fazer toda a análise desse movimento trans. Por quê? E vou só falar uma frase aqui para vocês entenderem. Tipicamente, DSM-5 para as psicólogas presentes, a questão de disforia de gênero era uma questão que acometia mais meninos de 2 a 4 anos e que 75%, 80% se resolvia na fase da adolescência. Resumindo. O que aconteceu a partir de 2012? Meninas, pré-adolescentes, certo? Muda completamente. E aí, de novo, o que aconteceu em 2007, que a gente viu na aula passada? iPhone. Então, quando que começa em 2012? Um monte de mudanças nessas questões de disforia de gênero. Então, por exemplo, uma menina que tem na turma dela uma amiga trans, a chance de aparecer outra menina trans na mesma turma é de 70%. Então, você começa a ver uma questão de contágio social, de comportamento, e não uma questão individual, que a gente vai tratar individual. A gente começa a ver uma questão de comportamento. Então, ela vai destrinchar um pouco sobre essa movimentação que aconteceu. Mas isso tudo é o quê? Para a ciência de vocês. Cada um vai ver em casa se tem esse problema, se precisa entender mais ou não, tá? Aqui nós já falamos sobre isso. A revelação de Deus vem de duas formas. Da palavra revelada e do mundo criado. Então, macho e fêmea, certo? É o mundo criado. E a palavra revelada, ele vai falar sobre a moralidade da nossa ética sexual. Certo? Então, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. A criação revela algo sobre o nosso Criador. O nosso corpo importa. Isso é importante por quê? Porque aqui eles vão dizer o seguinte. Lembra do andar superior e inferior que eu falei, né? Superior é tudo que está no sentimento, na emoção, e inferior tudo que aquilo é real e é corpo e é... O pós-moderno só dá valor para o superior, galera. Então, se você pensa que você é um homem e você nasceu mulher, quem que tem que mudar? O seu corpo ou a sua cabeça? Porque não tá legal, né? Na teoria queer. Você se sente de outro jeito. Então, o valor do corpo, da natureza, da revelação criada por Deus não tem significado. Então, muda o seu corpo. O que importa é o que você pensa. Certo? Vamos pular já. Gabriela. Quem lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou sempre assim. Atração pelo mesmo sexo. Nós temos essa questão aqui, ó. Deus me fez assim, Deus me criou assim. Tem a questão da argumentação genética, uma predisposição não determinante. Lembrando que ela é não determinante, tá? Independente se você tem uma tendência ou não. Mas mesmo se fosse, gente, ser inato não significa que algo seja permitido, pois nascer pecador não torna o pecado correto. Eu lembro da aula do Elby que eu assisti, nessa sala, inclusive, já faz um tempo, que ele falou sobre o gene da ira. Não sei se vocês assistiram essa aula. O gene da agressividade. Só porque eu tenho... E aí a questão que ele estava discutindo era, né, se esse gene, se essa questão pode ser usada na defesa do assassino, enfim, né, se ele é geneticamente predisposto. Justifica o comportamento, o fato de você ter um gene predisposto à agressividade? Então, ninguém achou o gene gay, mas mesmo se achar, justifica o comportamento? Nosso corpo é caído, desde a queda de Adão e Eva, nossos genes vão se deteriorando, e assim será para todo o sempre até Jesus voltar. Então, independente de como nós nascemos, o Deus Criador revela o seu propósito no nosso corpo e na tua palavra. E não é justificativa.
certo? Vamos ter uma atenção aqui. De novo, como a gente falou sobre o movimento LGBT, sobre a questão do contágio social, né? Existe quem tem essa atração e é uma luta e é algo que a gente vai como igreja acolher. A gente não pode ter medo de falar sobre isso. Isso é um desejo, como muitos outros desejos, que não deve ser alimentado. Isso é uma coisa. A outra coisa é o movimento LGBT, chamar todo mundo para desconstruir os quadradinhos, para explorar os espectros, como a menina da escola confessional. Uma lésbica, mas já pegou todas as meninas da sala. O que essas outras meninas estão fazendo? Desconstruindo os quadradinhos. Elas estão entrando aqui, ó, se abriram para essa proposta por uma distorção de cosmovisão. Não é algo que elas têm dentro delas, mas por que não? Então, existe agora essa oferta para os nossos filhos. Ah, meu filho não tem essa tendência, mas ele vai ser ofertado como a Sara, né, com a menina na escola. Agora eu sou um boy. O que a comunidade LGBT vai oferecer? Lembra que a gente falou disso na aula passada? Vai oferecer identidade e propósito. Então, na identidade, a questão de sua atração, sua identidade de gênero, sua identidade emocional, eles oferecem o que eles chamam de glitter family, ou seja, se sua família não aceita, a gente te aceita. Pode vir. Propósito, eles são o quê, gente? Que eles se autodeterminam os oprimidos, então eles têm propósito, nós vamos lutar contra os opressores. Eles vendem o quê? Somos um grupo de virtude, amor, tolerância, aceitação e inclusão. E eles deixam aberto a questão da interseccionalidade, ou seja, você pode não ser exatamente como um de nós, mas em alguma parte você pode ser. Então, por exemplo, a gente falou na última aula que o padrão do opressor é quem? Homem, branco, rico, cis, né? E hétero. E quem que é o padrão do oprimido? A mulher, negra ou índia, lésbica, umbandista e pobre. São os opostos. Então é o seguinte, se você é homem, você é rico, você é branco e você é cis, qual que é a única coisa que você pode mudar? Sua atração. Para fazer parte de uma sessão para você se encaixar. Então o que eles falam? Você tem que achar a sua interseccionalidade. Ou então você se identifica com o pobre, ou você se identifica com um umbandista, ou você não pode ser tudo isso daqui. Você tem que achar algum espaço aqui para você ser, para você poder se solidarizar com o movimento deles. Lembrando que nossos desejos são muitas vezes pecaminosos, independente se são direcionados ao mesmo sexo ou não. Nossos desejos não nos determinam e não são parte da nossa identidade. Esse autor aqui, o Christopher Yuan, ele era homossexual, traficante, foi preso, se converteu na prisão. A história dele é muito legal. Saiu da prisão, se matriculou na teologia no dia seguinte. Se converteu na prisão, foi até o capelão da prisão. Ele deu um livro de, como é que chama? Teologia inclusiva para ele. Ele leu na prisão, chegou pro cara e falou, isso aqui tá errado. Não é isso que tá escrito. O cara recém-convertido chegou pro capelão da igreja e falou, não tá certo isso daqui. Obrigada, mas isso aqui não tá certo. E aí ele saiu, esse é o segundo livro dele, muito bom. Sexualidade Santa e o Evangelho. E o que ele fala? Uma das coisas que ele fala. Eu não me identifico como homossexual e nem como ex-homossexual, porque a minha atração não é parte da minha identidade. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos tirar esse vocabulário identitário da boca das pessoas. Lembra de que atrações, elas podem ser pecaminosas mesmo se elas forem heterossexuais. A gente não pode passar pano. Tá? Então, nós vamos lidar com os problemas de todo mundo sem colocar, obrigada, rótulos.
Certo. Gente, nós passamos por atração no mesmo sexo, passamos por teoria queer. Alguém tem alguma coisa para falar desses dois assuntos? Se tiverem mais dúvidas mais profundas ou mais problemas em casa, pode vir falar comigo, depois a gente bate um papo. Oi. Pontos. Sim, mas foi o que a gente falou na aula passada. A gente precisa oferecer para os nossos jovens, dentro da cosmovisão cristã, identidade e propósito. Isso daqui, no seu significado original, é o que o cristianismo deve ser. Mas eles roubam e ressignificam essas palavras. A gente falou um pouquinho disso também, que é o roubo linguístico. Mas sim, se você, sem esse significado deles, né, deveria ser o nosso, sim. Mas só essa interseccionalidade que não, né? Certo? Então vamos lá, pureza. E aqui nós estamos falando de pureza em especial por um pedido encarecido do nosso líder de adolescentes, Eduardo. Ele falou, Paulinha, precisamos falar sobre isso. Então vamos lá, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O que Paulo fala para Timóteo? Fuja da imoralidade sexual. Fuja. Isso sempre me chamou muita atenção, porque é quase que um imperativo de ordem de risco de vida, né? Vamos evitar isso, vamos evitar. Agora isso vai ser foge, porque a chance de conseguir te laçar é tão grande se você ficar ali namorando a ideia. Não é para ficar ali, foge. Então nós falamos sobre o propósito do sexo, repetição dos votos, o intuito de fortalecer a união, presente de Deus, exclusivo da aliança e feito a dois. Então, o que é a pureza, gente? Não é para a gente ter a seguinte fala, que é o que o Du trouxe para mim, que é assim, até onde eu posso ir sem errar? Isso que os adolescentes querem saber. Mas até onde que eu posso ir que eu não estou pecando? Porque aí eu boto um limite ali e ando assim, na beirinha do precipício. É isso que eles querem. Mas a pergunta tem que ser outra. A pergunta é, como eu posso me proteger e manter a minha pureza? Não até onde eu posso ir. Então é uma outra pergunta que os nossos adolescentes precisam fazer. Eu preciso querer algo mais do que o meu desejo físico. Porque eu quero agarrar a minha namorada. Até onde eu posso ir não é a pergunta que eu tenho que fazer. A pergunta que eu tenho que fazer é, se eu me envolver com imoralidade, isso vai distorcer minha visão de Deus? Eu vou perder porque eu não estou usando a sexualidade dentro do propósito que Deus criou? Então, peraí, eu quero isso mais. Eu quero mais estar bem com Deus. Eu quero mais estar me cuidando para o meu casamento. Eu quero mais que a minha namorada ou meu namorado estejam na mesma caminhada que eu. Eu quero mais isso do que o meu desejo. É fácil trabalhar isso na cabeça deles? Na nossa? Às vezes na nossa, gente. Não falando necessariamente da questão do desejo sexual, mas muitas vezes a gente fica, mas se é exatamente errado? Não, a pergunta é, como eu posso ser mais com Deus? Esse link aqui, uma reportagem do Christianity Today, e ele referencia um estudo que o Barna Institute com o Pure Desire fizeram agora em 2024. Eu não consegui acesso ao estudo, porque tinha que pagar $30. Mas eu consegui acesso ao artigo que referenciava os dados do estudo. Então, eu vou trazer para vocês alguns desses dados agora de 2024. Tá? O Barna Institute é uma instituição que faz diversas pesquisas no mundo cristão. E o Pure Desire é uma instituição direcionada à questão da pornografia. Então, vamos lá. Mais de 3 em cada 5 cristãos dizem ao Barna que concordam que uma pessoa possa assistir a pornografia regularmente e viver uma vida sexualmente saudável.
diz o relatório. Isso fica apenas 4 pontos percentuais abaixo da parcela de todos os adultos dos Estados Unidos que não consideram prejudicial assistir a pornografia. Então, o que está dizendo isso? Que os não cristãos estão dizendo o seguinte: 66% das pessoas que não são cristãs dizem que não tem problema com pornografia. E 62% dos cristãos dizem a mesma coisa. Desvio padrão. Além disso, 49% dos cristãos praticantes que admitem assistir a pornografia dizem que estão confortáveis com a quantidade de pornografia que consomem. Sean McDowell é o filho do Josh McDowell, que é o autor do Mais Que Um Carpinteiro. Todo mundo conhece esse livro? São apologetas, os dois. Ele diz o seguinte: simplesmente essa não é uma questão preocupante para eles. Não há nenhum senso de urgência sobre isso, disse Sean McDowell, professor da universidade. Nananã. Acho que esse é um exemplo de como as pessoas estão se inspirando muito mais na cultura e nas ideias que nos cercam do que nas escrituras e sua visão de mundo cristã. Então é isso que a gente tem falado. Onde que os nossos adolescentes estão buscando suas referências? Porque essas referências erradas estão transformando a nossa forma de pensar. Olha o gráfico. Com que frequência você assiste a pornografia? Algumas vezes. 54% dos cristãos praticantes. Ele coloca aqui: cristão praticante são aqueles que afirmam que a fé é uma parte importante das suas vidas e frequentam a igreja durante o mês. É importante definir o que é cristão praticante também, né? Mais da metade. Além disso, mais da metade dos jovens da geração Y e dos adultos da geração Z, faixa etária de 18 a 37, dizem já ter enviado nudes, mais da metade, de si mesmo para outra pessoa, e 75% dizem ter recebido esse tipo de conteúdo. Esses nudes, pim, pim, chega no celular do seu filho, não foi procurar. Então, o fuja é isso. Porque vamos falar na década de sei lá quanto, se alguém queria pornografia, tinha que ir procurar. Conseguir um filme pornográfico, dizem que era difícil. É difícil agora? Isso vai chegar no seu celular. E mesmo antes, viu? Eu estava conversando com uma colega da minha idade. E vocês lembram do Napster? Quem lembra do Napster? Era um aplicativo, enfim, que a gente baixava músicas para pôr no nosso MP4. Como a gente é velho, né? Essa pessoa tinha 11 anos e ela foi baixar uma música da Britney Spears. Quando ela abriu o vídeo, ou o vídeo não, a música, abriu um vídeo pornográfico. Se isso acontecia há 25 anos atrás, como é que vocês acham que está agora, que todo mundo tem um celular na mão? Outros estudos recentes indicaram que as crianças estão vendo pornografia mais cedo do que as crianças das gerações anteriores. A idade média para a primeira exposição das crianças é de 12 anos. Então, quando a gente em casa foi falar com a Sarinha sobre a questão do sexo, a gente teve essa conversa. A gente falou: olha, eu preciso que com 13 ela precise saber o que é pornografia, porque ela vai ter que fugir, porque vai achar ela. Então, se vai encontrar ela e ela tem que saber o que é pornografia para ela fugir, eu preciso então falar sobre o que é sexo bem antes. Porque primeiro ela precisa entender o que Deus criou, como Deus criou, por que Deus criou e como é bom. Porque quando alguma coisa de distorção chegar, ela saiba identificar a distorção. Isso daqui não é bom. Isso aqui não é o que Deus criou. Isso aqui está errado. A minha instrução é fuja. Muitos cristãos não entendem o que está sendo perdido quando a sexualidade é afetada por práticas imorais, porque eles veem a sexualidade como uma ética comportamental e não como um campo de batalha profundamente espiritual. A sexualidade está muito interligada com a nossa cosmovisão. Ela tem que ser preservada. Vamos lá, fotos. Tem as de modelo, certo? Vamos falar de pornografia aqui.
Mas o que está acontecendo na nossa geração? Nossa não, né? Na geração dos nossos queridos pequenos. A IA. E eu não consegui achar essa estatística, eu perdi ela, eu tinha salvo, mas eu perdi, mas eu acho que é cerca de 32% dos adolescentes investigados, né, no estudo, já tinham gerado imagens peladas das colegas de sala com IA. Gente, quanto tempo vocês acham que demora para isso aí virar um... Sei lá o que vai virar isso aqui. Uma pandemia, uma semana. Porque o que acontece? A foto que sua filha postou no Instagram, de roupa, vai virar uma foto que vai circular na sala dela. E não é ela. Esse aqui foi um estudo, tem esse Insta aqui, Fight the New Drug, que é sobre luta contra a pornografia. E ele coloca uma reportagem, um estudo, na verdade, que fizeram, usando frases de revistas de pornografia e frases ditas em, como chama, entrevista policial, de estupradores. E eles colocam as frases para os adolescentes não sabem diferenciar. Não conseguem diferenciar e se eles têm que escolher alguma delas para estar mais certa, eles escolheram a do estuprador. Então, 88% das cenas de pornografia mais vistas incluem violência física. 90% das vítimas são mulheres. Eu não sei. Não sei. E grita liberação para eu fazer o que eu quiser. Deixa eu ir lá vender, fazer... Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Agora, que livros? Isso foi outra coisa que o Du pediu para a gente abordar. Livros sugestivos para o imaginário feminino. Além de sugestivos, a ideia é da cosmovisão errada. Então, vamos lá. Minha filha pediu para baixar um livro para ler. Eu falei, deixa eu ver que livro é esse. Aí fui olhar. A autora não era cristã, o livro não era cristão. Dei uma folheada, falei, não vai dar certo. Fui fuçando, fui clicando. Sabe quando você clica aqui, o autor que escreveu esse? Deixa eu ver, puxar aqui. Cheguei nessa moça aqui rapidinho. Isabelle Fiori nasceu em 96, nananana, sempre foi apaixonada por contar histórias, assexual, aromântica, escreve sobre pessoas pertencentes a diversas letras do acrônimo LGBTQIANP+. Nos seus livros você encontra representatividade, jovens confusos, referências à cultura pop e canetadas contra a amatonormatividade. A amatonormatividade é a normatividade acerca do amor. Tá? Em 3 cliques eu cheguei nessa autora. Facinho, livrinhos de baixar. Aí fui lá, falei, deixa eu pesquisar aqui no Kindle, romance adolescente. Dos 4 que apareceram, esses eram os 3. Até que o primeiro se renda. Meu vício proibido. E 2 meninos ali, como ser um destruidor de corações. Deixa eu ver o que está sendo mais lido no Kindle. Então, vamos prestar atenção o que nossas meninas em especial estão lendo, porque isso daqui eu posso garantir que tem linguagem insinuativa. Só pela capa, vocês também, né? A menina... Ah, esse aqui também, ó. Até que esse primeiro se renda a quê, meu Deus? A Cristo, é. Então, pode falar. Pode. Eu não sou mãe ainda de adolescente, mas cuidando muito de discipulado para adolescentes. Boa. Gente, isso é um extremo perigo. Eu fui uma menina que leu muito quando era mais nova. E eu acompanho o que é lido hoje com adolescentes. Fantasias. Romantasias. É assim, destruidor, acotar, não sei se mães de meninas aqui já ouviram falar. Tudo que vocês imaginarem de romantasia que está sendo lido hoje, sério, é muito complicado. É muito, muito complicado. Eu conversei com uma outra menina. Então é pornografia descrita. É bem explícito, né? Tem algum livro de romance bom? Não, só estou perguntando. Ah. Nós temos... Agora você está dizendo para as nossas adolescentes ou você está querendo uma sugestão para você? Eu tenho uma lista também, se alguém quiser. As meninas têm também. E falou que gosta de romance. Aí você mostra isso aí, eu vou ter que... É desesperador, amigo. Nós temos bons livros na biblioteca da igreja. Tem a série Cris, que é uma série ótima.
Temos também Corajosas, não sei quem as meninas leram, Corajosas 1, Corajosas 2, depois tem o Jornal Devocional das Corajosas. Tem diversas... Os livros clássicos antigos são os mais seguros. O que acontece, gente? Até com os livros de romance cristão, eles não têm insinuação nem nada disso, mas eles geram aquela coisa de ai, ele vai vir. Ai, meu Deus do céu, ele vai falar. Ele vai falar. Aí minha filha tava lá devorando os livros. Aí veio um menininho, aí pediu pra ficar com ela. Aí ela falou, não fiz. Aí eu falei, para. Chega. Né? Mesmo os romances cristãos geram um negócio nas meninas, e é assim, é o que diz em Eclesiastes, né? Não desperta o amor antes da hora. Então, cuidado, inclusive, com os romances cristãos, apesar de que não ter nenhum problema, mas perceba isso na sua filha. Será que está gerando um negócio muito, né? Quero viver uma história também, deixa eu ver com quem quer viver comigo. Antecipando coisas que não são para antecipar. Ele tem 13, não é para ela ficar lendo essas coisas. Tirei. Diário de Anne Frank, quem lembra desse? Esse não, né? Esse não, queridos, esse não. O que acontece? O Diário de Anne Frank, ele tem muitas referências, porque é um diário dela, então ela vai falar sobre questões de masturbação, do que ela sente, do que ela quer. Se eu não me engano, tem uma situação com uma outra menina também. Quando a minha filha foi para a 6ª série, ele estava na lista de livros da escola. E no ano da minha filha eles tiraram, mas até o ano anterior, que faz o quê? 2, 3 anos isso, estava na lista de leitura obrigatória da 6ª série de projeto literário. Como chama? O de desenho, o que faz quadrinho, não o livro. Tem um nome, isso, esqueci. HQ. Então, assim, é um livro de leitura com desenhos, um HQ, trabalhado na escola. E isso numa escola particular. Tem uma colega que ela faz discipulado com as meninas da escola pública, os livros disponíveis para leitura no site do governo. Muito cuidado com a literatura das meninas, tá? Vamos passar. Oi? Acabou o tempo. Gente, vamos. Não vou ter tempo de falar sobre Números 25, mas deem uma lida depois no contexto. O contexto é o seguinte, o rei que tá morrendo de medo de Israel, e ele manda chamar Baal para amaldiçoar Israel. Baal não consegue, tem o jumento, tem de Deus falando você vai abençoar, e beleza. Aí o texto para. Aí no texto seguinte, que começa em Números 25, ele vai falar o seguinte, por que os israelitas se corromperam com as midianitas? O pastor Fábio está aqui, não sei se eu vou falar uma heresia, mas na minha cabeça, acho que o rei virou e falou, vou mandar as mulheres. Vai funcionar. E funcionou, porque até antes ele estava desesperado procurando maldições, de repente, Números 25, a comunidade de Israel está destroçada, dividida, lanças voando, e todas as mulheres midianitas, filhas de líderes midianitas, estavam lá dentro. Tá? Então, cuidado, porque a sexualidade distorce a nossa visão da aliança com Deus. Acabou a aula. Isso aqui é importante. Gente, ó. Pureza na busca da santificação e não na retidão por obras. É muito fácil a gente querer, nas próprias forças, fugir da imoralidade e passar isso para os nossos filhos. Você tem que conseguir. A santificação é um processo que depende de quem? Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, é claro que a gente quer que os nossos filhos tenham domínio próprio, mas em vez de pedir para eles tenha domínio próprio, o que a gente precisa estimular eles a fazerem? Debruçar com a palavra, estar em contato diário, orando sem cessar. Porque quem vai dar o domínio próprio para ele não é a força do braço dele. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus vai providenciar um escape, mas você, adolescente, precisa se debruçar ali com o Senhor. Eu tinha mais, mas vamos lá. Ó, importante, papel de influência dos pais. Esse estudo é de 2015, não é aquele Barna de 2024. Olha que coisa linda. A gente tem muita influência ainda até os 15 anos. Quando chega a 16 a 19, os amigos aumentam. Felizmente, aumenta também, pouquinho, mas aumenta os líderes religiosos. Então, Du, Richard, vocês vão ter um papel importante aqui. Mas o Du e o Richard até
os 14 e o Du a partir dos 14, eles pegam pedacinhos. Quem que tá durante todo esse processo com seu filho? Você. Você tem mais influência do que o Du e o Richard. Não delegue para eles esse trabalho. Aqui embaixo tem o don't know, ó, não sei. Outras pessoas são minha referência ou não sei. E aí o que acontece quando vai ficando mais velho? Olha o pai aqui, ó. Cada vez menor. Os amigos se mantêm. Líderes religiosos se mantêm. Olha quem que aumenta. Outras pessoas. Eu achei outra referência que não meu pai e não minha mãe. E aumenta também o eu não sei. Sabe o que me diz esse eu não sei? Me diz o seguinte. Quem que te influencia acerca da sua sexualidade? Eu. Ninguém. Já formei minha cosmovisão. Já enxergo como eu tenho que viver. Não tem nenhuma referência não, sou eu. E os dados do Barna de 2024, que eu não tenho estatística, porque eu não paguei $30, ele diz o seguinte, que meu pai e minha mãe ficam abaixo de meus amigos, TVs e filmes, pesquisa na internet, pornografia. Eles estão buscando respostas sobre a sexualidade na pornografia antes do papai e da mamãe. Tá? Tirem foto, alguns versículos, algumas referências de livros. E por último, vou passar. Esse site aqui, Got Questions, quem conhece? Tem em inglês, tem em português, conhece, né? O que é aqui? É o Google do crente. E eu fiz umas perguntas cabeludas para verificar a teologia, Fábio, depois pode ver mais, mas bem saudável e bem íntegro. Então, qual que é a questão aqui? Às vezes, a comunicação sua com seu filho não é muito boa. Vamos trabalhar isso, claro, mas enquanto isso, em vez dele procurar no Google, direciona ele para um lugar que tem teologia saudável. Aqui, ó, em inglês nós temos quase 10 mil respostas, artigos de respostas para as perguntas. Em português, 5 mil, ó. Ele dá umas sugestões. Depois de você ler o artigo, no fim ele tem embaixo artigos relacionados com outros temas da pergunta do jovem. Então, é uma referência legal aí, já que às vezes eles não vão ter muita coragem para perguntar para a gente, mas eles vão poder ter uma resposta boa aí, tá bom? Gente, desculpa o atraso. Vou orar rapidinho. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Espero que eu não tenha deixado todo mundo desesperado. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor aqueça o coração deles e que eles possam olhar em casa e traçar um caminho para infundir nos nossos filhos uma cosmovisão sexual saudável dentro do seu propósito, Senhor, e que vai proteger a visão que eles têm do teu reino. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.